Quais são os equipamentos de visualização que são importantes você ter? O foco, né? Que é fundamental para você observar o procedimento cirúrgico, para você ter uma visualização ampla do pós-operatório. Agora deixa eu voltar aqui para a gente conversar olho no olho. Pessoal, é o seguinte, foco é fundamental. Se o foco da sua cadeira não está funcionando, sabe o que você tem que fazer? Aborta a cirurgia. Sabe por quê? A boca já é um lugar escuro. Você vai pegar e vai fazer a cirurgia numa região onde você não vai enxergar porque é dentro, é raiz. Certo? Então, tá escuro e é raiz. Como que você vai descobrir pontos de apoio suficiente para fazer essa cirurgia? É impossível, tá? Ah, mas você não faria? Eu falei assim, eu não faria. A gente sempre tem que se perguntar que se fosse um parente nosso ali deitado, uma mãe nossa, uma pessoa muito querida, se a gente faria cirurgia sem foco, você faria? Se fosse sua mãe? Acho que não, né? Por quê? Porque você vai querer fazer em condições ideais. É o que eu penso. Então a gente tem que fazer isso para todo mundo, tá? Já é uma cirurgia mais complicada. Se você não tiver os equipamentos que precisa, vai ser mais complicado ainda. Muitas vezes se torna impossível. Então, o foco de luz é fundamental. Outra coisa muito bacana também de se ter é o sugador ou a bomba a vácuo, tá? Eu tenho bomba a vácuo, a minha vida é outra depois que eu tive bomba a vácuo, tá? Muitas vezes, até se a ponta da raiz, se for um ápice de raiz, por exemplo, você consegue por sucção fazer a remoção dessa ponta de raiz, tá? Mas se você não tiver bomba a vácuo, é importante que você tenha um bom sugador, tá? Ah, e se não tiver sugador, é possível fazer sem sugador? É possível. Vai te dar mais trabalho, o paciente vai ter que ficar cuspindo, né? Mas é possível, você pode fazer com gaze, né? Mas é importante que você tenha uma forma de secar a área cirúrgica para você enxergar de forma adequada, tá certo? Então, o que acontece? O sugador, você vai conseguir fazer a remoção adequada tanto do sangue quanto da saliva, porque a palavra-chave para você conseguir remover uma raiz é justamente visualização. Ele vai conseguir, muitas vezes, como eu falei, remover o ápice, né? Em casos em que ele estiver imerso ao alvéolo, mas os ligamentos periodontais tiverem sido rompidos, tá certo? E os afastadores, né? Porque não adianta nada você ter foco, ter sugador e não conseguir afastar o tecido direito. Então você tem que ter lá o seu Minnesota, né? Que é o que o pessoal chama de tobogã, é o Minnesota. É importante também, porque você vai precisar fazer, tá, gente? Não tem como fazer remoção de raiz residual sem ver osso e dente. Então você vai precisar da sua lâmina de bisturi, né? O seu descolador de molde e as suas lâminas aí, né? O cabo e a lâmina para poder fazer a remoção, fazer a incisão e o descolamento. Sem isso, você não consegue fazer esse tipo de cirurgia. Cirurgia de raiz residual, você tem que enxergar dente e osso. Tenha isso na cabeça de vocês. Tem que enxergar dente e osso.